Bom dia, irmãos. Pois é, como vocês já sabem, nós não conseguimos dar a nossa aula no domingo, né? É um problema muito recorrente aqui onde eu moro, queda de energia. E infelizmente eu não tive como dar aula para vocês no domingo, mas não é por isso que vocês vão ficar sem a aula, né, final do estudo de João. Gente, foi muito bom estar com vocês até esse momento, né? Lendo esse livro, que para mim é o livro mais precioso da Bíblia, o Evangelho de João. É o Evangelho que apresenta Jesus como o Filho de Deus. Olha só o que o último versículo do capítulo anterior diz, né? É como se fosse, né, nas cenas dos capítulos anteriores. Né? Está escrito assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Esse é o propósito do Evangelho de João. Você crê que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, né, o Rei ungido prometido, e que, crendo, tenhas vida em seu nome. Porque esse é o resultado da fé em Jesus Cristo. É a vida eterna. E começando agora o capítulo 21. O capítulo 21, gente, é como se fosse um epílogo. Né? O livro, na verdade, está encerrado. Mas imagina aquele filme que tem uma cena pós-créditos. Pronto. Esse epílogo aqui, esse capítulo 21, é como se fosse uma cena pós-créditos. Né? Eu vou começar a ler para vocês aqui. E eu vou comentando, vou lendo e comentando. Hoje nós não teremos slides. Mas eu vou tentar ser o mais dinâmico possível para poder fazer um vídeo não muito longo. Então é melhor gravar um vídeo mais curto, acho que é mais dinâmico, é mais interessante. Até porque o propósito desse estudo bíblico não é esgotar o assunto, né? É trazer uma visão com mais clareza dos evangelhos e dos livros que a gente vai abordar. Inclusive, próxima semana, a carta de Paulo aos Romanos. Vamos lá? Capítulo 21 do Evangelho de João, versículo 1. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. O mar de Tiberíades, gente, é o mesmo mar da Galileia, mar de Genezaré, é o mesmo mar. Lembra que eles estavam em Jerusalém, né? Eles já voltaram para Galileia. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, que quer dizer gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, Natanael também conhecido como Bartolomeu, Natanael Bartolomeu, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e mais dois dos seus discípulos, provavelmente André, irmão de Pedro, né? E mais algum que eu não sabemos quem era, né? Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram num barco, e naquela noite nada apanharam. Eu acho interessante isso aqui, sabe, gente? Porque esses discípulos que semanas atrás estavam brigando entre si para saber quem era o mais importante. Agora, e que a única coisa que os mantinha ligados era o próprio Jesus, né? Agora, sem a presença de Jesus no meio deles, eles queriam estar juntos. Eles estavam se esforçando para estar juntos. Isso é tão interessante porque a gente vê o que aconteceu nos capítulos anteriores. Jesus, ele se curva, lava os pés dos discípulos. Né? E ele diz: ó, vocês me chamam mestre e senhor, e de fato eu sou mestre e senhor. Se eu que sou mestre e senhor, lavo os vossos pés. Que era um trabalho de um servo, né? Fala de humildade, de se humilhar diante do outro. O que vocês devem fazer uns com os outros? E lavar os pés a gente sabe que é um símbolo de perdoar os pecados da caminhada. E aqueles homens agora estavam unidos. A morte de Jesus uniu aqueles homens definitivamente. Isso é tão provado que anos depois, durante a perseguição da igreja, a igreja se dispersou. Mas os apóstolos, mesmo diante do risco, eles permaneciam unidos. Né? Isso é muito, muito interessante. Eles intimamente ligados. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Só uma curiosidade, um barco da Galileia tinha cerca de 16 pés.
Para quem não está familiarizado com a medida, cerca de 5 metros. Ou seja, é um barco com um porão, né? Mas ao clarear da madrugada, ou seja, o dia já estava raiando, já dava para se ter uma visão das coisas, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Eu não sei se vocês lembram, mas Maria também não reconheceu. E não era por causa da distância, nem por causa da escuridão. Lá em Lucas, o autor fala assim, que era como se os seus olhos estivessem tapados para não reconhecer. Então, há a crença de que Jesus ressuscitou com uma aparência diferente. Eu acredito que Jesus não ressuscitou com a mesma aparência anterior. Mas existia algo de espiritual que não permitia que as pessoas o reconhecessem pela visão. E eles não reconheceram, ou seja, não era porque estava escuro, gente, já estava clareando, né? Perguntou-lhe Jesus, filhos, essa palavra pode ser traduzida também com meninos, garotos. Tendes aí alguma coisa de comer? Isso é muito importante. No encontro anterior, né, Jesus também pediu algo para comer. Porque fantasmas não comem, né? Ele não era um fantasma ali, era um homem vivo, com todas as suas funções fisiológicas ativas, inclusive a digestória. Então, vocês têm aí alguma coisa para comer? E aqui, mais uma vez, ele pergunta, vocês têm alguma coisa para comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. É muito significativo isso, gente, sabe? Jesus estava tentando ativar a memória daqueles homens. E... deixa eu me perder aqui um pouquinho. E achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro. O discípulo a quem Jesus amava, a gente já sabe que era o próprio João, né? Disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Tem algumas coisas interessantes aqui, viu, pessoal? Pessoal, o milagre de uma pesca maravilhosa, de uma pesca milagrosa, já tinha acontecido antes na vida de Pedro e desses discípulos, os filhos de Zebedeu. Mas lá fala que as redes se rasgavam. As redes se rasgavam. Mas aqui as redes não se rasgaram. Isso tem um simbolismo. Naquela época, aqueles homens não estavam prontos para ganhar pessoas, ganhar multidões. Muito se perderia se houvesse um derramar do Espírito Santo para um avivamento em que eles tivessem de cuidar de milhares de pessoas, não teriam capacidade de fazer isso. Eles não estavam prontos, as redes se rasgariam. Mas aqui, agora não. Agora aqueles homens estavam prontos para uma grande multiplicação, né, como houve depois no dia de Pentecostes, quando milhares de pessoas se juntaram. E elas não se perderam porque as redes agora não se rompiam mais, eles estavam prontos. E outra coisa interessante, né, é que ao ver o sinal, João lembrou. De imediato João lembrou, é o Senhor. E ao perceber, Simão tinha tirado a roupa para trabalhar, né? E quando ele percebeu, ele vestiu e pulou no mar. Gente, os outros discípulos estavam se esforçando para botar os peixes dentro do barco, para arrastar as redes. E nesse momento, Pedro não se preocupou com isso. Não era que Pedro não se importava com o trabalho dos seus colegas e queria fugir daquela responsabilidade, mas é que a necessidade de ver Jesus era imediata, né? E essa cena me lembra muito a cena do filme Forrest Gump, quando o Forrest Gump se lança ao mar, abandonando seu barco para poder encontrar o Tenente Dan. É uma cena muito bonita do filme e isso me remete muito a essa cena. Vamos continuar. E ele lançou-se ao mar, mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, uns 90 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão.
Jesus pergunta, vocês têm alguma coisa para comer? Não, a gente não tem nada para comer. Passaram a noite inteira trabalhando, mas não tinham se preparado, não tinham o que comer. Mas quando Jesus perguntou, Jesus já tinha providenciado comida para aqueles homens, né? Jesus sempre está pronto a providenciar aquilo que a gente precisa com relação ao suprimento das necessidades básicas. E não só isso, mas também os desejos do coração. E estava lá Jesus assando peixinho, né, os pães também na brasa. E disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Gente, Jerônimo, lá no século IV, ele afirmou que ouviu de um filósofo da natureza, né? Um zoólogo, eu diria assim, que havia 153 variedades de peixe no Mediterrâneo. E ele entendeu que esse número 153 grandes peixes falava de todas as variedades de peixe. E que essa pesca maravilhosa simbolizava que a rede, né? Vamos dizer assim, o evangelho, ele pegaria todos os tipos de pessoas. É uma interpretação bem curiosa, bem interessante. Não sei se válida. Por quê? Porque eles não estavam no Mediterrâneo, eles estavam no mar de Tiberíades. E essa lógica dos 153 espécies de peixe não se aplicava lá. De todo modo, é interessante. Né? Se está certo ou não, se esse é o significado ou não, eu não sei. Mas essa é a interpretação de Jerônimo. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe quem és tu. Você vê, eles estavam agora cara a cara com Jesus e ainda não reconheciam. Né? Eles estavam impedidos de reconhecer a aparência física de Jesus. Mas ninguém perguntava quem ele era porque eles sabiam que era Jesus. Porque eles sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão, eu imagino até Jesus partindo o pão, né? Ele tinha um jeito muito peculiar de partir o pão que todos reconheciam que era Jesus que estava partindo o pão. Então tomou o pão e lhes deu. Né? Eu imagino Jesus partindo e dando um pedaço para eles. E de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dos mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. E esse agora, gente, é um momento muito emocionante. Simão, filho de João, Simão Barjonas, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou Jesus a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Isso é muito interessante, gente, porque Pedro negou Jesus 3 vezes e agora por 3 vezes Jesus fazia com que ele, com a sua boca, confirmasse o seu amor. E é interessante porque Jesus fala, você me ama mais do que esses outros aqui? Do que os outros discípulos? E ele faz uma pergunta ousada. E mesmo depois de decepcionar-se consigo mesmo, por ter negado Jesus, Pedro fala de maneira ousada que ele amava assim mais que os outros. Cara, assim, quando você tá com aquela confiança na alta, geralmente você fala, né, até mais do que você é capaz de fazer. Mas não era o caso de Pedro. Pedro tinha certeza de que amava Jesus. Algumas pessoas, a palavra usada para amor por Jesus e Pedro são palavras diferentes. No grego, Jesus está usando o termo agapau, que vem de ágape, né, que é o amor incondicional. E Pedro responde com fileu, que vem de filos, que é o amor, aquele amor de gostar, né, de apreciar. E algumas pessoas falam que é porque Pedro não estava pronto para o ágape.
Algumas pessoas discordam disso e dizem que, na verdade, João, ele usou essas duas variantes para falar da abrangência do amor intelectual, amor emocional e tal. Para mim não faz muito sentido. Para mim eu acho que essa lógica de usar termos diferentes para o amor está mais perto da verdade, né? Mas Pedro responde primeiro com um sim. Sim. Tu me agapau, né? Tu me amas incondicionalmente. Ele responde sim. Depois ele diz, tu sabes que eu... Aí usa o fileu, né? Que é um nível de amor, vamos dizer assim, um pouquinho mais abaixo, né? Mas a maneira como Pedro morreu por Jesus, que vai ser profetizado aqui adiante, mostra que ele chegou nesse nível de amor. E como está escrito, quem mais é perdoado, mais ama. Então Pedro, depois de ser perdoado por Jesus e restaurado por Jesus, se ele amava Jesus antes, ele amava Jesus antes. Ele não negou porque não amasse. Negou por um momento de confusão, de frustração e de medo. Mas ele amava Jesus. Mas depois de ser restaurado e perdoado por Jesus, ele com certeza amava mais ainda do que antes. E Jesus, quando ele confirmava o seu amor, dava para ele uma missão: pastoreia as minhas ovelhas, né? Apacenta as minhas ovelhas. Isso, agora que eu vou falar, só uma curiosidade, porque só se aplica no português. Mas, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta minha, ovelhas, amo, né? Então tem essa brincadeira aí, só existe no português, mas é legal de compartilhar com vocês. Apacenta as minhas ovelhas, eu amo. Se você ama Jesus, você apacenta as ovelhas dele, né? Você se responsabiliza pelo reino e por cuidar de outras pessoas. E vamos adiante. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. João fala, disse isto para significar com que gênero de morte havia de glorificar a Deus. O martírio, né? Então, o jovem, ele fazia o que ele queria, mas depois de velho, ele seria levado para um lugar onde ele não gostaria de ir. E ele foi levado, sim, para a crucificação, de ponta cabeça, martirizado. Continuando, depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Então, Jesus reconstruiu, gente, aquele momento quando Jesus chamou Pedro, quando Jesus disse, segue-me pela primeira vez. Né? Eles estavam pescando, houve a pesca maravilhosa, e Pedro ficou espantado. Ele disse, aparta, Senhor, para longe de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus disse que faria dele pescador de homens. E disse, segue-me. E aqui Jesus faz mais uma vez o segue-me, segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o seguia o discípulo a quem Jesus amava, João, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus, e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Pedro, porque você está interessado em outra pessoa, na vida de outra pessoa, no ministério de outra pessoa. O que te importa? Quanto a ti, segue-me. Não, o que importa a vida do irmão Beltrano, do irmão fulano? Siga Jesus. O que importa o que Deus tem com a vida de cada um? Às vezes a gente não é maduro o suficiente e Deus opera um milagre na vida de uma pessoa e a gente, porque não foi comigo, né? Ou as coisas na vida de um irmão andam mais rápido do que nas nossas, porque não é. O que te importa? Segue Jesus. Segue Jesus. Ele tem o assento de Jesus é com você. É algo pessoal, é com você. Com cada um. Então siga Jesus. Isso é que importa. Ora, então, se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, é da sua conta? Né? Que te importa? Então tinha um mito entre os cristãos primitivos que João não morreria, né? Continuando. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que seu testemunho é verdadeiro.
Então João se apresenta. Sou eu, né? O discípulo amado, está apresentando, que está escrevendo esse evangelho para vocês. E quando vem assim, sabemos que o seu testemunho é verdadeiro, há a possibilidade que esses sabemos aqui eram as pessoas que corroboravam, que estavam juntos com o João, enquanto ele escrevia o evangelho. E diziam, sim, esse testemunho é verdadeiro. Sabemos. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Uma hipérbole, né? Mas João fala que foram tantas coisas que Jesus fez que caberiam nos livros do mundo, né? E estamos encerrando o nosso estudo, né? Só para lembrar vocês, ele fala do número incrível de milagres que Jesus fez, mas João especificamente registra 7. É um número bem simbólico, né? Então, gente, é isso. Chegamos ao fim do estudo do Evangelho de João. Que Deus te abençoe, né? Que você possa crescer na graça, no conhecimento do Senhor cada vez mais e continue nos acompanhando na Escola Bíblica Dominical. Paz do Senhor e até a próxima.